vamos viajar. Todos os sábados pela manhã, aqui no programa Morning Show, nós participamos de uma viagem internacional. Então, as malas já estão prontas, né? O check-in já está preparado. Vamos viajar agora. Do Templo de Salomão para todas as nações. Nossa viagem hoje é para um país histórico. E no mesmo local, podemos perceber uma divisão entre o novo e o velho. Então vamos começar o nosso voo? Para chegar ao nosso destino saindo do Brasil, precisamos realizar uma escala na Europa. Bom, chega de suspense. O nosso destino final é Rússia, o maior país do mundo em extensão territorial, localizada em 2 continentes, Europa e Ásia, que tem como capital Moscou. Sua população está por cerca de 146.171.015 habitantes. A língua predominante é o russo. A ocupação no território russo foi acontecendo aos poucos, conforme povos diferentes se instalavam no país. Novos territórios surgiram em meados do século XVI. Em 1917, a Revolução Russa marca a história. E nesse mesmo tempo, também acontecia a Primeira Guerra Mundial. E assim começaram as transformações no sistema político no país. Deu início quando os comunistas liderados por Vladimir Lenin chegaram ao poder. Durou de 1922 a 1991. Com o fim, as 16 repúblicas da União Soviética se tornaram países independentes. E a Rússia agora é um pouco de cada país. O clima no país é o continental úmido. No sudoeste, é caracterizado por alta amplitude térmica, responsável por invernos muito frios e verões bem quentes. No norte, temos invernos rigorosos, temperaturas baixas na maior parte do ano. A cultura é construída de diversas etnias. Um dos grandes destaques cultural é a literatura. Mas nem tudo são flores. O país passa por grandes dificuldades. Mais de 30 milhões de pessoas vivem abaixo do nível da pobreza. No sudoeste do país, conseguir emprego por lá virou quase uma tarefa impossível. Atualmente, a cada 7 russos, 1 vive em situações precárias. A indústria no país é um pouco mecânica e o preço do petróleo por lá está bem elevado. Esse é um dos fatores para o aumento da pobreza no país. Estima-se que no futuro bem próximo, países que estão abaixo da Rússia passarão a ser mais ricos do que ela. Como a Rússia é um país multinacional, a sua culinária não poderia ser diferente. Os pratos mais populares são a sopa de repolho russa e o borshi. A sopa de repolho inclui ingredientes como carne, condimentos e molho de picles de repolho, mas os ingredientes podem variar. A sopa borshi é composta por beterraba, repolho e carne. Você sabia que o primeiro estrogonofe foi feito na Rússia? Então, o verdadeiro estrogonofe de carne tem origem de lá. A religião predominante no país é a ortodoxa. E foi no ano de 1997 que a Universal chega ao país. Hoje, já temos 11 templos e 2 núcleos. Mas quais serão as principais dificuldades para a evangelização no país? Vamos agora aos nossos estúdios com o Bispo Eduardo Bravo no Templo de Salomão. Eu me despeço de vocês e até a próxima viagem. Tchau, tchau. Muito bem, estamos então na Rússia. Olha só, saindo de São Paulo, atravessa aí o continente africano e faz um pouso lá na Europa, algum país da Europa,
e continuamos até a Rússia. Bem longe, né? A Igreja Universal está chegando cada vez mais longe. Por isso está hoje em 134 países do mundo. Deixa eu falar com o Bispo Taborda, o Bispo Gilcimar Taborda. Bom dia, Gilcimar. Bom dia, Bispo. Bom dia a todos. Como é que fala bom dia em russo? Dobre Ultra. Dobre Ultra. Ekaterina. Bom dia, Bispo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Caterina fala como uma brasileira, né? É, mas a gente vai conhecer essa história. E aí, ô Gilcimar, como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, graças a Deus. Trabalhando aqui para ganhar almas para o Senhor Jesus. Você já está na Rússia há quanto tempo, Gilcimar? Vai fazer 20 anos aqui no leste europeu no ano que vem, janeiro do ano que vem. 20 anos. Você foi para aí solteiro, né? Sim, senhor, no ano de 2002. Como é que foi isso? Nós saímos do Rio de Janeiro, estava um calor de 40 graus, chegamos aqui, estava menos 23 graus. Menos quanto? 23. Menos 23 graus. Sim, senhor. E aí, como é que foi a experiência? A adaptação foi um pouco difícil porque nós não sabíamos nenhuma palavra do idioma russo. Não sabíamos nada. Viemos para cá sem saber o idioma russo, pela fé mesmo. Então, quando nós chegamos aqui, teve esse baque da temperatura, da cultura também totalmente diferente do Brasil, totalmente diferente, a língua sem entender nada, mas mesmo assim, passando as barreiras, as dificuldades, hoje, graças a Deus, o russo é como se fosse o meu idioma principal hoje. É difícil falar em português. Ô Gilcimar, quando você foi aí para a Rússia, tínhamos uma igreja, um núcleo, o que a gente tinha aí? Bispo, na época, no leste europeu todo só havia 2 igrejas, era aqui na Rússia e na Romênia, não havia mais igrejas. Então só aqui na Rússia, em Moscou e na Romênia, só. Mas não é a igreja que nós temos hoje. Eu imagino que seja uma igreja menor. Era menor, a quantidade de povo era menor, o salão tinha acabado de comprar o salão onde está hoje, mas sem reforma, sem nada. Então, naquela época era assim, né? Tinha poucos obreiros, poucas condições, assim, a dificuldade era muito, né? A dificuldade era grande aqui. Como é que é o trabalho de evangelização? Como é que funciona aí o trabalho na Rússia? Bispo, a gente trabalha, né, com evangelização na rua também, internet também, o foco alto é a internet também, e trabalhamos assim mais ou menos em cima da família e contra o alcoolismo, porque o nível de alcoólatras aqui é muito grande. Para o senhor ter noção, quase toda família russa tem um problema, um familiar com problema de álcool. Quase toda família russa. É difícil achar uma família russa que não tenha um familiar que tenha problemas de álcool, vício do álcool. Então, nós trabalhamos mais nessa área. Ontem, por exemplo, na reunião de sexta-feira, chegou aqui primeira vez um casal, né? A senhora tentou se matar devido ao esposo beber muito, ela não estava conseguindo encontrar solução. Viu um programa nosso pela televisão, pela internet, e chegou ontem na reunião, foi atendida, se libertou, saíram bem da reunião. Então, para o senhor ver, o álcool aqui é muito predominante, né? Então, a gente trabalha muito nessa área. E também, para conquistar a confiança do russo, leva tempo. O russo ele não se abre assim para a gente de uma vez para outra. Assim. Chegou, já começa a falar da vida. Não, você tem que conquistar a amizade dele para depois ele começar a confiar em você e vir na igreja. Então, por exemplo, a senhora, ela falou que ficou muito tempo assistindo o programa pela internet, começou a fazer pesquisa sobre a igreja, pesquisou sobre a igreja para depois tomar a decisão de vir à igreja. E a Ekaterina, como é que ela chegou na igreja?
Eu cheguei na igreja com muitos problemas na família, tinha as brigas em casa, não tinha entendimento, cheguei com problemas de saúde, cheguei com minha mãe e com minha irmã. A minha mãe foi convidada, na época ela ouviu um rádio evangélico e tinha programa da igreja, e ela vem assim na igreja, foi convidada para ver, ela veio na igreja, conversou com o pastor, gostou da igreja, mas a igreja para nós não, assim, tradicional, não é como a nossa igreja, porque antes foi assim, que quando vem na igreja precisa ir lá, fazer rituais, todo esse assim, procedimento. Mas na nossa igreja foi assim, muito diferente. Ela gostou porque foi atendido pelo pastor, ele conversou com ela, perguntou como ela tá. Ela viu como fala? Se você tiver dificuldade, Caterina, se você tiver dificuldade, atenção do pastor. Se você tiver dificuldade com português, pode falar em russo, a gente traduz. Tá bom. Ela viu essa tensão, ela gostou muito, porque o que ela viu, até eu também, quando eu cheguei na igreja, depois que ela me convidou, eu também vi muita atenção, que eu não vi nas outras igrejas, porque a gente foi na outra igreja também antes, mas eu vi atenção, que a gente sentou com o pastor, conversou, a gente falou todos os problemas nossos para ele atendeu a gente, ele orou para a gente, falou como a gente precisa agir, e a gente gostou disso. Aí a gente começou a frequentar a nossa igreja nas reuniões, na domingo primeiro, depois a gente começou a ir na sexta-feira, se libertar, depois a gente começou a vir na quarta-feira, nessas reuniões. Recebeu o Espírito Santo? Sim, senhor. E aí você viu ali o pastor Taborda, solteiro. Sim, mas quando eu comecei assim, tem desejo de servir a Deus, né? Eu comecei a se dedicar mais, assim, que eu queria mais servir para Deus. E nessa época tinha somente você. Solteiro tinha só eu. Fui dos últimos a casar aqui, né? Só tinha você, Taborda. Os outros vieram com noiva, eu vim sem ninguém. Vim sem ninguém, então era o único solteiro, né? Mas eu estava em outra cidade, né? Aí depois ela estava em Moscou, eu estava em outra cidade, depois a gente se conheceu, né? Conhecemos, ficamos um ano conhecendo, namorando, e depois noivamos, e dentro de um ano, um período conhecemos, noivamos e casamos, e já estamos com 16 anos já. 16 anos casado com a russa Ekaterina. Ekaterina, você aprendeu a falar português então com ele, foi? Sim, senhor, com ele e com as esposas também, na igreja, que elas vêm muitas, depois de esposas que falavam português, eu não entendia o que elas falavam, aí eu perguntava, o que é isso? Isso é o quê? E assim, comecei a aprender assim, língua. Também escutava muitas reuniões do Bispo Macedo, participava na reunião também, e foi assim, aprendendo pouquinho em pouquinho. Bispo Gilcimar, nós temos quantas igrejas aí atualmente na Rússia? Bispo, hoje nós temos 11 igrejas aqui na Rússia, mais 2 núcleos, 11 igrejas. E para o senhor ver, quando chegou só tinha, há 20 anos atrás, tinha só a igreja na Rússia e na Romênia. Hoje tem quase 15 países já do leste europeu, já tem igreja. Sem contar esses 11 aqui da Rússia, tem mais, né, em outros países do leste europeu. Também pastores que vieram para a Rússia, e hoje estão em outros países do leste europeu. Muito bem, então temos aí a igreja, 11 igrejas na Rússia, com certeza obreiros, pessoas batizadas com o Espírito Santo.
pessoas libertas do álcool, né? Porque é o problema maior que você disse aí, é o alcoolismo. Então a igreja está transformando vidas, levando a fé, levando a palavra de Deus, levando a presença do Espírito Santo aí na Rússia e nos países aí do leste europeu. E assim, né, Sim, senhor. bispo? Perdão, bispo. Quando a gente restaura uma vida, que nem ele falou, as famílias têm os problemas, um viciado que é restaurado, a família toda é restaurada, porque só quem tem um viciado, uma pessoa alcoólatra dentro da família, sabe quais são os problemas. Então, ali, uma pessoa restaurada, toda a família é restaurada, né? Gilcimar, Deus abençoe vocês aí, tá bom? Deus abençoe você, a esposa, Ekaterina, todas os pastores que estão aí, as demais esposas, guerreiros da fé, tanto na Rússia como nos demais países. Sim, senhor. Nós tivemos há pouco tempo o lançamento do livro do bispo, Que legal. Ministério do Espírito Santo. Temos também aqui o livro No Espaço de Jesus, também temos o Casamento Blindado. Nós temos também o livro do Bispo Macedo também, outros livros também, graças a Deus. Mostra os livros aí novamente, como é o nome desse? Ministério do Espírito Santo, Slujenie Duha Sviatova. Ok. É o Espaço de Jesus, Pasledã e Sussa. Temos do Casamento Blindado, também, Zachishone Brak. Temos a trilogia do Bispo Macedo, só que não temos aqui agora. Temos também o Espírito Santo, Orixás, Caboclos e Guias. Temos também temos o livro também que está terminando, vai estar há pouco tempo, daqui uns dias vai estar pronto já, Como Vencer as Guerras pela Fé. E graças a Deus estamos nesse trabalho, porque o russo gosta de ler muito. O pessoal lê muito aqui, então estamos trabalhando aqui com a literatura e tem ajudado muitas pessoas, graças a Deus. Nós tivemos recentemente aqui no Templo de Salomão a visita de um deputado. Ele é russo e alemão, né? Ele fala bem o russo e você sabe que ele esteve aqui. Manda um livro de presente para ele, manda um por mês, assim ele vai lendo também aos pouquinhos. Senhor. Bispo Gilcimar, para terminar, quais os países que nós temos a igreja aí no leste europeu? Rússia, Romênia, Ucrânia, Moldávia, Lituânia, Letônia, Estônia, Armênia, Cazaquistão, Bielorrússia e Geórgia. E também tem a Hungria também. Excelente. Olha, Deus abençoe vocês e a todos aí na Rússia e os demais países do leste europeu, viu? Sim, senhor bispo. Um forte abraço para todos. Deus abençoe todos aí no Brasil. Vou falar em russo. Russo, bom благословить вас, Abine. Eu creio. Ekaterina, Deus abençoe. Deus abençoe a senhora e todas as senhoras também. Amém. Felicidades.